Céu e inferno. Duas realidades opostas. Quem é que gosta de ouvir falar sobre o inferno? Nós não gostamos. Quem gosta de ouvir falar sobre o céu? Hipoteticamente, todos nós gostamos. O inferno, para muitas pessoas, representa apenas algo ruim, uma realidade ruim da vida. Algumas pessoas até imaginam que elas vivem uma vida infernal. Outras imaginam que já estão no céu e que o céu representa uma realidade de gozo e paz, um paraíso nessa terra. Mas na realidade, o que nós percebemos pelas Sagradas Escrituras, que o inferno é um estado real, um lugar de suplício, onde as almas dos homens, as almas do ser humano sem Deus, irão para lá. Um lugar real, assim como também é real o céu. Jesus disse para os seus discípulos: não temas ao homem que pode matar o corpo, mas nada poderá fazer pela alma. Mas antes temei aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Logo, fala de uma realidade que não se trata da sepultura, assim como algumas versões e até mesmo algumas seitas heréticas que traduzem inferno como sepultura para onde vai o corpo de todo ser humano. Mas observe que Jesus fala de lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Em Salmos também diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Não pode se referir também esse texto à sepultura, até porque para a sepultura vai o corpo de todos os homens, de todo ser humano. Fala de um lugar real, um estado real, um lugar, não estou falando onde estão agora as almas no estado intermediário, onde algumas versões também chamam de inferno, mas de um lugar de suplício eterno, onde será lançada a própria morte, onde será lançado Satanás, seus anjos e todo ser humano que parte sem Deus desta vida. É uma realidade que nós não gostamos de falar, de ouvir, e por isso não faz parte muito de nossos sermões. Mas é interessante notar que no livro de Mateus, Jesus falou muito mais do inferno do que do reino dos céus. No livro de Mateus, Jesus falou muito mais de condenação do que de salvação. Isso não é para nós supervalorizarmos, mas para entender o quão é preocupante o destino do ser humano sem Deus e que nós devemos também nos preocupar, não com medo de ir para lá, mas tentar fazer alguns escapar do fogo, como diz no livro de Judas. Se faz necessário pregarmos o Evangelho, porque quando pregamos o Evangelho, assim como fez Jesus, falamos dessas duas realidades.
O ser humano precisa ser resgatado do destino do inferno para morar com Deus na eternidade. A Bíblia nos diz em Hebreus que ao homem foi dado o direito de morrer apenas uma vez e depois disso vem o juízo. Não existe purgatório, lugar de purgatório, lugar de purificação, que depois que alguém morre poderá passar por um estágio, um estado, uma situação, um momento, aguardando enquanto se purifica para aí ser merecedor de um lugar melhor. Não existe isso. O único meio do homem ser salvo é o precioso sangue de Jesus. O sangue de bode, sangue de cordeiro, sangue de ovelha não tem poder para perdoar pecado. É o que a Bíblia nos diz. Mas sim o precioso sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então precisamos atentarmos para isso, não apenas para fugirmos do calor das chamas infernais no lago de fogo eterno, mas também para contribuirmos para que outras almas evitem ir para lá. Você e eu, nós não podemos salvar ninguém, mas podemos mostrar o caminho, podemos levar Cristo até as pessoas. Podemos mostrar o caminho para as almas perdidas. O que é que nós estamos fazendo? Às vezes somos egoístas espirituais, que preocupamos apenas com a nossa salvação, com a salvação dos nossos pais, filhos e mãe, mas não preocupamos com a salvação das almas em que milhares de almas todos os dias descem à sepultura sem ter o direito, sem ter a chance de um dia ir para as mansões celestiais, mas são condenadas ao inferno porque parte sem Deus. Nós não podemos salvar o mundo inteiro, mas podemos dar livramento a muitas delas mediante a palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo que habita em nós. É por isso que podemos contribuir com a salvação dessas almas, orando, contribuindo e indo, que é o que nós falamos sobre missões. Inclusive, nesse trimestre de 2023, o último trimestre, é o que nós estamos tratando, falando sobre missões transculturais, missões no mundo. O que estamos fazendo para resgatar as almas? Estamos apenas orando, apenas contribuindo, ou também estamos indo, fazemos as três coisas? Pelo menos uma delas é a missão. Temos condições, pela ajuda do Espírito de Deus. É lamentável entender que muitas pessoas não terão mais chance de se salvar porque partiram desta vida em seus pecados sem arrependimento, apesar de serem conhecedoras do Evangelho. Céu e inferno é uma realidade oposta entre si. Quem partir com Deus está em estado intermediário, aguardando o dia da ressurreição. Os que estão vivos estão esperando o arrebatamento e a glorificação de seus corpos, mas aquelas que partiram sem Deus, apesar de entender a sua palavra, não terão mais jeito, não terão mais oportunidade, mas vão experimentar para todo sempre o fogo eterno do juízo de Deus. Então, irmãos, muitas pessoas estão vivas ainda e poderão ser salvas. É por isso que Jesus tem um esforço imenso em dizer: ore para que o Senhor da seara envie ceifeiro, pois a seara está na hora da colheita.
Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Ele também nos diz sobre a evangelização e o discipulado, quando diz: fazei discípulos em todas as nações. Depois, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e prossegue o discipulado, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Então vamos levantar a nossa cabeça e vamos fortificar os joelhos desconjuntados dos irmãos que estão ao nosso lado, que talvez de vez em quando ainda tropeçam em alguma coisa e cai. E aquele que pensa não é aquele que está de pé, mas diz o apóstolo Paulo, aquele que pensa está de pé, cuide e não caia. Então vamos ajudar os que estão tropeçando, fortificar os joelhos fracos e anunciar para aqueles que ainda não encontrou o caminho, porque o inferno é uma realidade. Ai daquele que for para lá. Você já pensou sobre isso? Uma pessoa viver eternamente no lago de fogo e nunca mais poder sair de lá, sabendo que poderia ter ido para um destino eterno de alegria e paz e gozo, um paraíso eterno que é o céu. O que é que estamos fazendo para fortalecer os fracos, resgatar aqueles que ainda não encontraram o caminho da verdade e até mesmo cuidando da nossa própria vida? É momento de levantarmos as nossas cabeças e olhar para o campo e seguir o ide de Jesus. Ide por todo mundo, foi o que Jesus disse.